Tudo que sai no artigo científico é verdadeiro? Estamos aqui na MoveOnCast e eu tenho a honra de convidar uma sumidade da medicina, Dr. Professor Maurício Gomes Pereira. Professor Maurício, ele é graduado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Medicina, especializou-se em Clínica Médica, Saúde Pública na Espanha e Bélgica, fez doutorado em Epidemiologia na Universidade de Colômbia, em Nova York, é professor da Universidade de Brasília desde a primeira turma de Medicina e, após aposentar-se, recebeu o título honorário de professor emérito nessa faculdade. Dentre muitas publicações, é autor do livro Saúde Baseada em Evidências, artigos científicos, como redigir, publicar e avaliar, e Epidemiologia, Teoria e Prática. As contribuições e reconhecimentos, ele é titular da Academia Nacional de Medicina. É doutor honoris causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É consultor no Brasil para o Ministério da Saúde, Ministério da Educação e consultor também da Organização Mundial da Saúde, Unesco e Unicef. Meu Deus, até perdi o fôlego para falar de tanta coisa, professor, mas eu queria começar do começo. O que fez o senhor escolher a medicina? Bom, primeiro que tudo, bom dia, muito obrigado pela gentileza das palavras, de relembrar meu currículo. Eu escolhi a medicina, meu pai era médico. Meu pai era médico. E a vida toda eu pensei que a medicina seria uma carreira para mim. Tá? E isso me fez... E você sabe que eu comecei a medicina com 18 anos. Uhum. Quer dizer, nessa idade você não tem conhecimento de vida, né? Eu não sabia quais eram as opções. E como que o senhor foi se encaminhando para essa área? Foi por causa das especializações na Bélgica, Espanha e Nova York? Me conta. Na verdade, eu queria ser cirurgião. Eu não queria... As pessoas diziam que eu teria muito sucesso em cirurgia, porque eu era muito habilidoso manualmente, eu fazia muita coisa em casa, né? Então, mas logo que eu entrei em medicina, eu gostei de muita coisa na medicina, estudar medicina, e não gostei também de outras. E uma das coisas que logo no início, quando comecei a ir para a cirurgia, eu fiquei um pouco assim, eu achava que não era talhado para mim. Tá? Eu fiquei assim, eu queria uma coisa, hoje eu vejo que eu sou um intelectual, eu gosto do conhecimento, eu gosto de filosofia, eu gosto dessas coisas. Então, lá é que eu tive a ideia desse... De modo que, quando eu terminei a medicina no Rio de Janeiro, eu gostei muito, mas eu não estava preparado para a prática. E naquela época, a Europa, quer dizer, foi há décadas atrás, né? A Europa era uma atração muito forte. A França tinha sido o maior país até... A França e a Inglaterra tinham sido os grandes países até a Primeira Guerra Mundial. E depois isso ficou na minha geração. A França tinha Paris era a cidade... Todo mundo queria ir para Paris. Cidade Luz, não é? Cidade Luz, a cidade da geração perdida. Você ia para lá para ser poeta, para ser O literato. que o Hemingway falou? If you're lucky enough to have lived in Paris as a young man, then wherever you go for the rest of your life, it stays with you. For Paris is a movable feast. Marina, muito obrigado. Muito obrigado. Porque o Hemingway foi um dos autores que eu mais li. Tá? É mesmo? Foi o mais li. Outro autor que eu li muito foi daqui a pouco eu lembro o nome dele. Ele escreveu um livro chamado Fio da Navalha. Ele era um americano que morava em Chicago, depois da Primeira Guerra Mundial, 1919, começa o livro.
E ele queria encontrar o sentido da vida. Tá? E ele teve a sorte de receber uma herança que lhe dava $3.000 por ano e que era uma fortuna naquela época. Ele resolveu viajar. Eu li esse livro, eu vivi em 3 países estrangeiros. Sim. Eu vivi na Espanha, na França e nos Estados Unidos. Em cada um desses países, eu comprei esse livro no idioma local para poder aprender bem. Então, eu tenho Fio da Navalha em espanhol, em francês e em inglês. Então... Inclusive, ontem, por coincidência, para vir para cá, eu durmo tarde, sabe? Eu durmo tarde. E eu pego um romance ao acaso ali para puxar o sono. Eu peguei o Fio da Navalha. Eu peguei e li uma parte lá. Eu li uma parte ao acaso, fico lendo, porque eu conheço o livro todo. Né? Então, e esse Larry, que era o autor principal, ele saiu pelo mundo para conhecer. Então, isso aí, a minha geração teve essa influência, que você pode ser infeliz, mas infeliz em Paris é melhor. Tá? Então eu fui. Eu consegui uma bolsa para a Espanha. Eu e um colega de turma, e na hora de ir para a Espanha, o meu colega não foi, o César Augusto Gouveia Pinto, não foi. Aí eu falei, não vou, fui. E aí vivi 4 anos na Europa. Um ano e 3 meses na Espanha e quase 3 anos na Bélgica. Quer dizer, eu não sabia exatamente o que ia fazer em medicina, mas eu queria aprender idioma. Meu pai me falou o seguinte: se você quiser aprender bem um país, escolha um autor e leia tudo dele, porque ele vai te contar a história da época e do país e de tudo. E eu procurei, por exemplo, em francês, eu procurei qual é o autor que era fácil de ler e que me contaria isso. E eu encontrei o Albert Camus. Eu li quase tudo do Camus quando eu estava na Bélgica. É mesmo? E nessa procura da área que gostava, eu larguei cirurgia e fiz clínica médica na Espanha. Interessante é que eu fui trabalhar no Hospital Provincial de Madrid. O Hospital Provincial de Madrid fica num bairro chamado Atocha. E o senhor já voltou lá alguma vez para rever o hospital que você tanto trabalhou? Esse hospital, quando eu voltei a primeira vez lá, ele era o hospital universitário da universidade lá. Sim, sim. Então, quando eu voltei lá, eu fiquei procurando o hospital, não achei. Estava tudo diferente. Porque modernizou o hospital. Modernizou às vezes tudo, porque grande. Na frente do hospital tinha muito comércio, então você não via. Às vezes estava com um aspecto diferente o hospital. Esse hospital que tinha 5 séculos, igual uma Santa Casa, essa Santa Casa do Rio de Janeiro, um prédio antigo. Não. Esse hospital se transformou na rainha, museu? No museu. A rainha Sofia. Rainha Sofia. É mesmo? Foi... Que incrível. Mas professor, continua. Não, por favor, pode. Não, eu tenho tantas dúvidas, principalmente até agora sobre isso que o senhor falou. Pelo que eu calculo, o senhor passou 7 anos no exterior. No exterior. E com essa mentalidade que até o pai do senhor passou de ler, que aí descobriria. O que é esse hábito da leitura ajudou o senhor? Porque hoje o senhor é um escritor muito bem conceituado e muito lido na medicina. O que ajudou o senhor e esse conhecimento dos idiomas? Não, eu nasci no meio de livro. Meu pai só saía de casa e voltava com livro. Aí me contava, ele era muito animado. Eu conheci o Pedro Nava. O Pedro Nava foi colega meu o Pedro Nava. O escritor, né? O escritor mineiro Pedro Nava, de Juiz de Fora. Ele foi colega de turma do meu pai. Ah, é? Aí uma vez ele falou assim, eu falei, papai, eu não tenho problema. Ele falou, fala com o Pedro Nava, vai lá falar com ele. Eu fui lá encontrar o Pedro Nava, que trabalhava na Policlínica do Rio de Janeiro, perto da Santa Casa, lá não. Então eu fui procurar por ele, e aí eu falei assim, eu sou filho do Paulo Gomes Pereira. Filho do Paulo, me conta uma história. Ixi. Me conta uma história.
pouco mais de um adolescente lá. Porque eu fiquei todo tímido. Ele falou assim, foi o maior contador de história que eu vi na minha vida. É mesmo? Papai tinha isso. Ele trazia um livro e contava os negócios do livro. E você ficava doido para ler o livro. Então, quer dizer, isso moldou também o senhor, presumo que é um contador de histórias, mas escritas, né? Eu já elaboro a história, e tal. refaço. Eu não sou um bom escritor, eu sou um bom revisor de meus textos. Entendi. Mas deixa eu voltar na França. Então, eu fiz clínica médica e a seção de clínica médica que eu trabalhava, por exemplo, no Rio de Janeiro, a clínica médica que eu passei 3 anos fazendo clínica médica na Santa Casa, como estudante de medicina. Na enfermaria, essa enfermaria era de cardiologia. Era de cardiologia e também de tecido conjuntivo. Tinha muitas coisas de reumatologia e tal. O Jacques Zulli, o professor Jacques Zulli, e o Magalhães Gomes, que era um cardiologista. Então, eu sabia um pouco de cardiologia, mais do que o resto, porque a gente via tanto, via os doentes. Quando eu fui para a Europa, então eu fui trabalhar num hospital que era muito parecido com a Santa Casa do Rio de Janeiro. Sim. Cara, isso foi cópia dos hospitais da Europa, né? E lá era clínica médica, mas era mais endocrinologia. Tá? Então eu estudei endocrinologia, estudei muito nutrição lá. Ah, tá? Muito. E fui para a Bélgica. Na Bélgica, eu fui trabalhar no Hospital Saint-Pierre. O Hospital Saint-Pierre é o hospital da Universidade de Bruxelas. Esse hospital, ao lado do hospital, tinha a Santa Casa, a Escola de Saúde Pública. Eu passava da minha casa, em frente à Escola de Saúde Pública, do lado esquerdo da Escola de Saúde Pública, e lá direito era a Faculdade de Medicina. Eu entrava nos 2 lugares na volta, que todos os 2 tinham bibliotecas. A Escola de Saúde Pública tinha uma biblioteca pequena, no 4º andar. E aí a medicina ficava... Era um prédio grande, então ficava uma biblioteca imensa, de livros velhos. Então eu estava lá, às vezes eu estava mais cedo, e eu comecei a ler, por exemplo, na Faculdade de Medicina, eu comecei a ler a revista médica da Sociedade Médica da Bélgica, né? E me interessou muito a Primeira Guerra Mundial, porque depois da Primeira Guerra Mundial, eu fiquei lendo aquelas cartas, muito interessante. Você lê carta em revista médica, conta a história de casos, sabe? É mesmo? Então eu fiquei muito interessado por isso. E indo numa escola de saúde pública, uma vez entrei e fui conversar com o professor. Eu falei com ele, com o diretor, era o Maurice Millet, um velhinho bonzinho, sabe, amável. Maurice, meu xará. Nós ficamos muito chegados. Sabe? Ele era um velhinho agradável, ele era de laboratório. Tá. Eu não gostava de laboratório. E não gostei de fazer cirurgia. Tá. Eu falei, vou fazer clínica. Tudo bem. Bom. Aí eu entrei lá e falei com ele, olha aqui, eu quando era estudante de medicina, ninguém gostava, mas eu gostava de saúde pública. Eu ia a palestras longe, sabe? Uma vez foi o presidente, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, deu uma palestra no centro do Rio de Janeiro. Eu morava a 1 hora do centro, eu fui lá de noite, eu fui de calça e camisa, todo mundo de gravata. Eu cheguei lá, mas eu gostei demais. Sabe? Mas o que o senhor gostou de saúde pública? Qual? Era porque a saúde pública ela dá uma visão da doença no coletivo, na população. Você tem uma visão diferente do clínico. O clínico vê uma doença, ele vê o paciente. Ele é formado, a medicina forma as pessoas, o estudante, para diagnóstico e tratamento. Tá? O pessoal de saúde pública vê a doença, como é que a doença ocorre, como é que a doença se transmite, como é que ela acaba, como é que ela começa, como é que vai, quais são as coisas. Então, você, para fazer pesquisas em doenças, é bom você conhecer essa parte coletiva, porque a parte individual você vê o doente. E, às vezes, depende de onde você trabalhar, a doença é mais grave do que um outro. Se você trabalha num hospital como Santa Casa, você só vê casos graves, que você não vê na clínica particular, que são casos...
Então, você tem diferentes visões da doença, depende de onde você trabalha. De modo que, então, eu gostava dessa parte, dessa visão coletiva, mas não sabia o que era isso. Então, esse professor, eu perguntei para ele, eu gostaria de... Ele falou, por que o senhor não faz aqui? É o seguinte, a gente vai fazendo disciplinas, é tudo gratuito, né? Vai fazendo disciplinas e no final o senhor pode ter um título das coisas que o senhor terminou Sim, lá. o certificado. Então, tinha três cursos de nível de mestrado de saúde pública. Era higiene social, higiene humana e higiene profissional. Sim. Eu fiz todas as disciplinas desses dois. Eu tenho 2 tipos de mestrado. De higiene pública e higiene social. Porque eu fui fazendo as matérias e depois eu apresentei lá. Tá. Então, nessa minha conversa com Maurice Millet, então eu fui um pouco frequentando mais a Escola de Saúde Pública. Porque estágio não tinha residência nessa época. A residência era chamada mais, pelo menos no que eu vivi, era a pessoa que vinha de fora e residia no hospital. Mas eu acho que essa foi a origem da residência médica, né? Então, quem morava na cidade fazia estágio. Ah. Estágio nada mais é você trabalhar lá e não receber. Ah, você recebe tá. o ensinamento. Tá? Então, eu fazia o estágio no hospital, todo mundo gostava de mim, sabe por quê? Estágio de qual área agora? Eu fazia de doenças infecciosas na pediatria. Tá, na que pediatria. Tinha um pavilhão lá. Eu trabalhava nesse pavilhão. E aí? E o interessante é que eles começaram a me usar muito, sabe por quê? Porque a Bélgica tinha 10% da população era de trabalhadores estrangeiros, a maioria português, espanhol e daquele Mediterrâneo ali. Sim. Mas tinha muito espanhol. E eles chegavam no Hospital Saint-Pierre não sabendo falar francês. Eu tinha estado na Espanha e estava querendo aprender bem francês. Eu era solteiro na época, só falava francês. Então, mesmo? em pouco tempo, eu fiquei muito bom em francês. E era bom em espanhol. É mesmo? Então, eles me usavam como uma pessoa que podia fazer anamnese para aquelas pessoas que não sabiam falar francês. Quer dizer, meu nome é Maurício Gomes Pereira. E o espanhol, o nome do pai é o do meio. Ah, é? O Gomes seria do meu pai e o Pereira da minha mãe, se eu morasse na Espanha. Então, ele me chamava lá de Messier Gomes, Dr. Gomes. Tá? Então, eu chegava lá e dizia assim, tem um Messier Gomes, querem falar com o senhor ali. Eu cheguei, não sabia o que era. Tinha marcado uma anamnese para eu fazer. E com isso, eu ganhei muito status lá. Quer dizer, todo mundo gostava de mim. Claro, o senhor fazia eu fazia o intercâmbio ali de todo mundo, dos pacientes. Então, eu fiquei muito conhecido lá e todo mundo sabia que eu era confiável, porque uma das coisas que meu pai ensinou, por exemplo, é a confiabilidade. Sim. Se você marcou 14 horas, é 14 horas. É 14 horas. Não é 14h30, tá? Sim. Então, eu estava lá, sabia, e fazia as coisas, e depois discutia com ele. Eu aprendi muito. Às vezes, isso aqui e tal, depois nós vimos. E, quer dizer, foi um aprendizado de anamnese, porque a anamnese é importantíssima em medicina. Quer dizer, o diagnóstico, nós estamos perdendo um pouco isso. Mas isso que eu queria perguntar para o senhor. O que o senhor aprendeu nesses 7 anos no exterior e que o senhor trouxe para a sua prática? E também, depois eu queria perguntar o que o senhor aprendeu que está faltando nos médicos atualmente. Sei. Não, o que eu estava dizendo, inclusive, eu vou responder isso aí, voltando à minha ideia. Quer dizer, a anamnese e o exame físico são responsáveis por 75% dos diagnósticos. Tá? O exame complementar é um exame para você pedir se você não tem certeza daquele diagnóstico, para você esclarecer. Se você não vai fazer nada com os resultados do exame, pensa bem se vale a pena fazer o exame. Tá? Essa é a tônica de então. Eu aprendi isso e continuei no mesmo. Então, na Bélgica, no Hospital Saint-Pierre, eu fazia as anamneses e conversava em francês com a turma. Tá? E fazia o espanhol para lá.
De modo que eu fiz um ótimo ambiente lá, mas, ao mesmo tempo, eu fazia esses cursos, essas disciplinas na Escola de Saúde Pública, que era uma passagem lá. Tá. Bom, o que aconteceu? É que uma das matérias que tinha era a epidemiologia, que era matéria também de todos os cursos do Hospital Saint-Pierre, que tinha um curso de clínica, tinha a residência de clínica, que era 4 anos, a residência de pediatria eram 3 ou 4 anos, e tinha epidemiologia lá. De modo, quando eu fiz, eu falei assim, mas esse negócio aqui, esse negócio é impressionante. Porque a clínica, naquela época, a medicina teve um progresso muito, muito grande, principalmente depois da década de 80, 1980, quando a imagem melhorou. Antes de 1980, a imagem do raio-x era uma imagem difícil de interpretar. Você exigia uma grande experiência para saber que aquilo dali podia ser aquilo, mas não era aquilo, porque, pela experiência dentro, era um negócio complicado. Você pensava até que era intuição dos caras para dar o diagnóstico. Não era, é que você tem experiência, mas não ficou não era tão reproduzível. Quer dizer, um lia uma radiografia de um jeito, outro lia de outro. Tá? Não era fidedigno, não, né? Não era tão... A partir de 1980, a imagem teve um impulso. Quer dizer, o que tem hoje de beleza, de método não invasivo, de diagnóstico preciso, confiáveis. Você bota 2 pessoas vendo a mesma imagem, eles chegam ao mesmo diagnóstico. Isso não existia naquela época. Entendi. Tá? Eu fiquei muito impressionado quando eu fiz epidemiologia, porque cada um de nós tinha que apresentar um trabalho, analisar um trabalho científico e dizer o que tinha acontecido. Depois o professor nos ajudava a mostrar como é que procurava as falhas no artigo científico. Então... Foi aí que eu despertei para essa ideia de que nem tudo que é publicado é verdade, é confiável. Por quê? Agora responde para a gente por quê. É porque você produz a informação, a pesquisa nada mais é você produzir uma informação. Essa informação tem que ter um caminho de ser percorrido. Se você não percorre esse caminho, se você pula etapas, você às vezes pula uma maneira de produzir a melhor informação. Então, isso tem que estar descrito no artigo científico, para o artigo científico ser bom. Então, você analisa o que ele fez e diz se ele fez a partir de um conhecimento que você adquire, estudando epidemiologia e um pouco de estatística. Você, então, pensa, tem alguns pontos que são clássicos aqui. Por exemplo, ele fez o estudo retrospectivo, não tem grupo de controle. Isso não dá para fazer inferências causais. Quer dizer, você começa a descobrir que existem pistas para avaliar o artigo científico. E eu percebi isso. E fiquei encantado com a epidemiologia. Agora, isso eu estava na Bélgica. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu já fui por causa disso. Porque eu voltei para o Brasil e trabalhei um pouco aqui e tive a sorte de encontrar uma pessoa que conhecia melhor a epidemiologia que eu. Tinha feito em Colômbia. Então ele falou, por que você não vai para a Colômbia? Colômbia é um lugar que era o professor de epidemiologia, era o mais famoso de então. Ele foi o segundo autor de um livro chamado Medicina Preventiva. Levy Clark, era o professor. Levy era o professor de Boston e da Universidade lá em Boston, e o Clark era o professor de Colômbia. Então, mas aí eu resolvi ir para lá, mas demorei um pouquinho aí. O Clark morreu. E isso foi substituído pelo Susser, que foi o maior professor de epidemiologia durante um certo tempo. É mesmo? Então, aí o senhor teve a oportunidade de conviver com ele? Ele foi meu 'orientador, ficou meu amigo. Mentira! Eu continuei visitando o Susser até ele morrer. Ele morreu tem uns 20 anos atrás. Eu ia na casa dele, lá no estado de Nova York, no Rio Hudson, era na margem do Rio Hudson. Eu ia lá, tirei as fotografias, cada vez eu tirei fotografia, tenho essas fotografias. E quando ele morreu, ele era
do corpo editorial da Revista Brasileira de Epidemiologia. Eu escrevi um editorial para ele, que está publicado no livro. O senhor era também alguma coisa da revista... O que era Brasília Médica? Bom, o Susser, ele era muito bom para avaliar artigo científico e foi editor do Jornal Americano de Saúde Pública. Sim. Então, e ele me adotou, de modo que ele me chamava. Todo curso que ele dava, eu ia junto. Sim. Eu ia como um secundário, um professor assistente. E tinha muito de avaliar, de você ler e fazer um resumo, entregar ao professor. E eu corrigi isso daí. E ele me ensinou muito como corrigir. Por exemplo, eu era muito estrito. Ele falou assim, Maurício, calma, isso aqui não é assim. Isso aqui tem que, não pode dizer, isso aqui está errado. Isso aqui é... Entendi. Quer dizer, ele era um sujeito muito bondoso, sabe? Muito. Então, essa bondade de avaliar eu levei. Quer dizer, você é rígido, mas não é severo com o autor. Você é rígido na avaliação da obra. Você não avalia o autor. Sim. Isso ele me ensinou claramente. Entendi. Você não está capacitado não mexe nessa área. Você avalia a obra. Entendi. E não que o cara não sabe nada. Esse sujeito aí... Não julgar, né? Não julgar. Isso foi muito importante. Porque depois... Aí eu fui... Quando cheguei em Brasília, eu queria escrever esse livro sobre artigos científicos, porque o nome do artigo é o seguinte, é como escrever, no nome do livro, é como escrever, lê aí, como escrever... Como redigir, publicar e avaliar. Quer dizer, são três coisas. Sim. É como redigir, como publicar e como avaliar. Cada uma das três, sabe? Tudo fala do mesmo tema. Tudo fala do mesmo tema. Mas eles têm uns enfoques diferentes. Quando você redigir, vale a pena você conhecer a estrutura do artigo. Então, professor, esses livros o senhor escreveu quando o senhor voltou para o Brasil, com essa bagagem toda, não é? E o que lacunas o senhor percebeu dentro da escrita brasileira, ou que motivou o senhor a escrever esses livros? Não, na realidade, esses livros que eu escrevi, foi um pouco... Você começa a estudar um tema. Aí você chega ao seu conhecimento, por exemplo, Colômbia, eu fazia pós-graduação lá, tempo integral. Em Nova York, né? Em Nova York. Eu morava no campus médico de Colômbia, que é na rua 168, lá em cima, lá no que eles chamam lá Uptown Manhattan. Quer dizer, Manhattan? no norte da ilha de Manhattan. Nossa, que maravilhoso, hein? Então, eu morava lá e a pessoa tem que ter sorte na vida. Sem sorte, você não vai muito longe, não. Eu fui para lá e aconteceram duas coisas que eu imputo à sorte inacreditáveis. Nova York é muito frio. 6 meses, mas é frio. É frio, Teve um dia que eu saí, estava 15 graus abaixo de zero. É muito frio. Você sabe o que aconteceu? O quê? Eu fui morar tem 3 torres lá, de 31 andares. Eu morava num desses, na primeira, na Torre 1, e no 16º andar, que tem uma visão maravilhosa sobre toda a Manhattan, sobre o Rio Hudson. É um negócio quer dizer, 3 sortes. Estou lembrando, primeiro consegui esse apartamento na Colômbia, que eu tive a sorte de conhecer no Rio de Janeiro, em Brasília, aqui em Brasília, uma professora de Colômbia que visitou lá. Aí eu falei para ela, estou indo para a Colômbia. Como é que eu moro lá? Onde é que eu moro? Ela falou, vai para o Centro Médico de Colômbia. O que eu faço? Escreve... Eu lembro que eu falei que eles são muito diretos, os sul-americanos. Aí eu perguntei para ela assim, o que eu faço? Você escreve uma carta para lá, me deu um endereço, procurou lá, me deu um endereço, e escreve assim, quero um apartamento aí, vou passar 3 anos,
que prefiro... Ela te deu o caminho das pedras, né? Com a maneira mais simples. Aí eu comecei a perguntar, mas por que quando está Torre 1? Ela falou assim, só faça isso. Só faz. Só faça isso. Você não sabe? Aí eu fui para lá, quer dizer, ganhei esse apartamento com visão da downtown, da Manhattan. Eu fiquei lá, eu via 270 graus, assim. Mentira. Só não via a parte de trás que dava para... Mentira! Isso com bolsa, né? Com bolsa da cápsula. Foi com aquela bolsa da bolsa cápsula. que não é grande, que Não, a gente sabe. Não, inclusive numa época lá... Nossa, mas isso não realmente é Não, sorte. e o pior, uma coisa brasileira que aconteceu comigo, é que a CAPES mudou do Rio de Janeiro para Brasília. E a CAPES mandava o dinheiro para mim. Quer dizer, mandava, depositava eu não lembro exatamente como é que é. Eu abri uma conta lá, parece que ele mandava direto para lá. Aí, de repente, deixou de mandar. Meu Deus do Deixou de céu. mandar. Passou 4 meses sem mandar. Eu pedi, então, minha prima aqui de Brasília, pedi para ela ir na CAPES. Né? Aí ela mandou assim, a CAPES está dizendo que está mudando para Brasília. Não tem jeito de mandar agora. Mentira! Não dá. E aí, o que o senhor fez? Desse jeito. Não, Marina, você sabe, eu de sorte. Você sabe que a primeira vez, quando eu estava sem nada, não sabia o que fazer. Sabe o que aconteceu? O quê? Chegou o pagamento da CAPES duplicado. Meu Eles Deus, erraram. mentira! Eu peguei e não falei nada, não. Eu, quando cheguei depois no Brasil, eu fui no Banco do Brasil e peguei, eu devolvi, eu queria um documento devolver. Que bom. Mas o senhor estava me falando... Eu tenho que ter sorte na vida. Então, eu cheguei lá, o departamento... Agora, a Torre 1 e 2 tem um basement, a parte de baixo, tem 4 andares para baixo. No porão, assim. De porão. Então, a epidemiologia mudou da 168 para o meu prédio. Mentira! Então, eu, no inverno todo, eu descia de elevador. Mentira! Botava um casaquinho, descia de elevador e ia para ficava lá. Nossa! E era imenso. Todo o departamento foi para lá. E a segunda, e você não sabe a minha outra, a biblioteca, o prédio da biblioteca, estava em construção. No semestre que eu cheguei lá, foi inaugurado. Em frente ao Torre 1. Então, e nesse prédio aí ficava o departamento de nutrição. E eu fiz minha tese de doutorado em nutrição. Tá? Então, de modo que eu ia para o departamento de nutrição, era parece um 4º andar desse prédio, e de baixo era a biblioteca. É mesmo? Todo dia, no final do dia, eu entrava na biblioteca, uma cadeira confortável como essa, tinha várias poltronas, tinham todas as revistas organizadas, você não precisava procurar essa revista. Tinha umas centenas de caninhos, cada um numa revista, ele chegava e me colocava lá. E tinha uma pessoa, um anjo da guarda, que colocava aquilo sempre em ordem. Ele ia lá, pegava e botava em ordem. De modo que você ia, pegava o primeiro, estava sempre... E o que motivou o senhor a escrever esses livros? Bom, aí é o seguinte, eu quando cheguei eu vim no Brasil, no meio eu tive no Brasil, e publicaram um livro de epidemiologia. Mas era um livro que era uma cópia exata do livro americano. Eu falei assim, eu estou sabendo tanto isso, principalmente porque o professor Sussman, meu orientador, ele escreveu um livro, O Pensamento Causal nas Ciências da Saúde. Então, eu li esse livro 10 vezes. E ele gostava do livro porque eu lembrava, e aí eu trazia muito, eu era um rato de biblioteca. Por exemplo, que eu vivia alguma coisa que tivesse relação com ele, ou citava, eu fazia xerox e entregava para ele. De modo que você sabe como é que é, eu criei o caminho dessa amizade que ficou para a vida toda. Né? E eu sabia muito esse negócio, quais são as regras de inferências causais, como é que você tem certeza que uma causa é causa, ou não é um artifício que parece ser causa, mas não é. Tá? O viés, né? O viés. Na realidade, você em tudo na vida, você tem 4 situações. Você olha para uma coisa, ela parece ser e é o verdadeiro positivo.
Agora, tem outra coisa, você parece que não é e não é. É o verdadeiro negativo. O problema... Então, isso é o falso negativo? Não, Preditivo? aí tem os dois outros, que você olha, pensa que é, mas não é. É o falso positivo. Tem outro que você pensa que não é, mas é. Tá? Isso é muito importante. Você, às vezes, porque o resultado da pesquisa científica, você tem que escolher as 4 situações. Aí é falso positivo, é falso negativo, é verdadeiro positivo, é verdadeiro negativo. Tá? Então, tem regras para isso. E eu fiquei encantado. E outra coisa, quando eu comecei a estudar as regras causais, eu comecei a voltar um pouco nas bases do raciocínio causal. Sabe onde é que você encontra as bases do raciocínio causal? Na filosofia. Então, o senhor gosta também de filosofia? Eu gosto muito de filosofia. Eu hoje leio mais filosofia, principalmente filosofia da ciência, que outras coisas mais. Tá? Então, por quê? Me conta porque a filosofia... O que é filosofia? Filosofia é uma palavra grega que quer dizer amante do saber. Então, a filosofia estuda o conhecimento, estuda o mundo como ele é. Como é que é o mundo? Então, quer dizer, como é que você tem a impressão que o mundo é assim, mas será que essa impressão é a realidade do mundo? Então, a filosofia entra nessas e procura conceitos. A visão da filosofia, ela estuda essas coisas para conceituar, para você... E o que o senhor faz com isso? Não, mas o que eu estava estudando, na realidade, era estudar o mundo causal na área da doença. Ah, sim. Quer dizer, estudar a doença. Então, em vez de eu estudar a filosofia como o filósofo estuda, por exemplo, para estudar qualquer assunto, tá? Eu peguei o raciocínio dos filósofos, principalmente na parte de metodologia, de Descartes, de David Hume e outros, e até Popper, depois Kuhn. Agora, eu comecei a estudar esses filósofos. Então, eu comprava muito livro. Eu tenho uma biblioteca grande de filosofia da ciência, com vistas a estudar a filosofia da ciência na medicina e na epidemiologia. É mesmo? É. Então, foi isso que na realidade, o que eu fiz naquela época, me preparar para isso, sem saber que agora eu conheço bem esse caminho que eu fiz, que tinha uma lógica. Estudar causas das doenças, aí você estuda na área da epidemiologia, na área da medicina, e vai mas de onde vem isso aí? Aí você cai na filosofia. Nossa, então esse conhecimento todo o senhor abrangeu... E esse que eu escrevi. E qual deles? Ou todos? Não, esse eu escrevi principalmente no Epidemiologia, Teoria e Prática. Sabe quanto tempo? Esse livro daí? Esse aqui, esse gigante aqui. Esse gigante, sabe quanto? Fala. Tem 600 páginas. Ah. Sabe quanto tempo eu levei para fazer isso aí? Quanto? 10 anos. Mas o senhor não Agora, tem nenhum 10 colaborador? anos... Não tem nenhum colaborador. Ninguém escreveu o capítulo aqui? Eu tenho muito colaborador, porque cada capítulo eu distribuía para pessoas para lerem e me criticarem. Então, tem os agradecimentos aí no início do livro. Mas não tem autor. Autor sou eu. Porque, professor, eu vou contar uma história. Esse livro foi o livro que foi usado na minha faculdade. E, na verdade, foi o livro adotado tanto na minha faculdade quanto em todas as outras faculdades de medicina dos amigos meus. E, assim, eu vou até mostrar uma coisa aqui, que eu trouxe ele. E esse livro, ele já tá todo rabiscado, todo sublinhado, porque eu estudei nele. E, na época, e eu acho que agora continua, falaram que era a Bíblia da epidemiologia. Então, assim, olha, tudo rabiscado, tudo grifado. Então, assim, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. E, assim, eu queria agradecer por ter escrito o livro que eu tanto estudei. Eu tenho a impressão. Ele é completo dá uma visão. Porque a epidemiologia, você quando estuda medicina ou qualquer área da ciência da saúde, a sua formação é em 3 grandes
grupo de disciplinas. Você tem a disciplina básica, estuda anatomia, fisiologia, patologia. Você tem esse grupo que, em geral, começa nisso. Tem outras maneiras de ensinar, mas tradicionalmente é isso. Aí você começa pela área básica, passa para a área clínica, porque a função do médico, do fisioterapeuta, do psicólogo, é você fazer o diagnóstico individual. Sim, sim. Porque sem diagnóstico, o tratamento não é específico. Não pode, você pode tratar de tudo. Tá? Então, você tem a matéria de clínica. Essa matéria de clínica são, por exemplo, relação médico-paciente, semiologia, terapêutica, e de especialidades, qualquer. E tem a parte de você olhar a doença no conjunto. Tá? Então, essa parte chamada de saúde pública, saúde coletiva. Aqui tem disciplinas, por exemplo, epidemiologia, estatística, administração, planejamento, sociologia. Você tem uma série de... Essas disciplinas ajudam muito a você escrever. Porque quando você faz pesquisa, o clínico faz pesquisa, ele junta pacientes. E tem que analisar um grupo. Quando analisa em grupo, você cai numa área coletiva. Você está fazendo. Se você não sabe alguns conceitos aqui, você produz viés. Então, qual que é a importância para o médico clínico que não vai fazer pesquisa, ou talvez até queira fazer pesquisa, mas ele no seu consultório lá, qual a importância dele saber epidemiologia? Não, a importância dele é que o caminho dele fica mais fácil, dele se comunicar. Porque ele vai ver que, por exemplo, ele trabalha com uma amostra que é de pessoas que procuram por ele. Tem a doença também naqueles que não os procuram. Tá? E essa doença é diferente. O que fez alguns pacientes irem é porque a doença é mais incomoda mais. Sabe? Então, se ele traça a história da doença baseada nesses pacientes, ele está passando uma história que é mais grave. Se você estuda a doença numa comunidade, isso é muito comum. Muito comum. Por exemplo, teve um pediatra que há alguns anos atrás, a criança, quando tinha uma convulsão, ele medicava vai tomar barbitúrico durante 2 anos, para não evitar a segunda. Aí ele perguntou o seguinte, será que isso é verdade? Será que o cara que tem a primeira, né? Agora, se você for estudar o paciente que procura o médico, ele já foi médico que teve várias. Quer dizer, ele vai ter mais. Então é bom esse paciente receber barbitúrico. Mas a mãe não gostava. Estou dizendo uma coisa de 50 anos atrás. A mãe não gosta, porque o menino é que gosta de correr, tomar uma barbitúrico. A mãe não gosta. Aí esse pediatra ficou falando, será que é verdade? Sabe o que ele fez? O quê? Ele fez uma revisão da literatura. E separou os estudos feitos de consultório e hospitais e os estudos feitos na comunidade, que eram poucos. Você estudar na comunidade é mais difícil. E ele viu que os estudantes na comunidade, tá, só 1% tinha segunda. Ah, é? E se você assina no hospital, 10, 15, 40% tinha segunda. Então, o local modificava a visão que você tinha. Então, o que ele fez? Ele falou assim, não trate, a não ser se tem a segunda, terceira ou quarta. Então, ele deu uma conclusão baseada nesses dados, afirmando, não é exceção a criança que tem uma convulsão ter a segunda. Mas porque você viu a doença na comunidade. Eu conversei muito com um famoso médico goiano que estudava doença de Chagas. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Tranquilo. Ele já morreu, era um professor emérito lá de Goiás, na Universidade Federal de Goiás. Ele vinha aqui em Brasília e eu conversei muito com ele. Ele estudava a doença de Chagas, a parte digestiva. Ele falou o seguinte, eu quando comecei a estudar a doença de Chagas, ele era um especialista em doença digestiva, todo paciente que chegava para mim com megaesôfago e megacólon, todo paciente, ele ia no hospital, ele trabalhava numa Santa Casa, tá? No hospital grande, né? E todo paciente que chegava tinha
Quer dizer, todo paciente que tinha megacolo tinha chaga, né? Sim, sim. E ele concluiu, todo tem. Aí ele começou a trabalhar, daí fez um ambulatório. Aí o ambulatório ele viu que muito paciente, ele foi ver que o megacolo e o megacolo, à medida que você saía da internação, saía do hospital, ia para a comunidade, quando fazia avaliação na comunidade, ninguém se canchava, porque a pessoa com megacolo, megacolo avançado, Sim, ele sim. tem obstrução intestinal, Sim. quer dizer, ele tem constipação 10 dias tal. Aí, quando ele foi para a comunidade, ninguém tinha essa constipação, só um ou outro que ia ao hospital. Então, a visão da doença na comunidade é uma visão da doença mais simples. O cara que trabalha, o médico que trabalha em atenção primária, quer dizer, em consultório, ele não tem a visão, por exemplo, a minha visão de cardiologia, quando eu estava na Santa Casa, era terrível. Tu tinha um negócio brabo, né? Só vê coisa ruim, né? Só vê coisa ruim. Só vê a ponta do E iceberg. acha que tudo é ruim. E se acha que tudo é ruim. Né? Por isso a importância do ensino médico se dá também em ambulatório. Entendi. Ô, professor, e na comunidade. Esses conhecimentos todos que o senhor adquiriu, o senhor dá curso sobre isso? Eu dei muito curso, agora eu dou menos. Porque a pandemia, eu tinha um serviço na Universidade de Brasília que não tinha funcionários. Sim. Aí nós éramos os nossos funcionários. Os alunos de graduação é que funcionavam como... De modo que, quando teve a pandemia, eu tinha... Isso na Universidade me apoiou bem, mas não tinha pessoal. Quer dizer, eu dava a ordem e eu mesmo cobria a ordem. Uhum. Porque não tinha ninguém a não ser o estudante. Quando tinha estudante, de modo que eu formei, tinha uns 10 estudantes que faziam funcionar aquilo. Tá? E eu orientava muito os mestrados e doutorados. Quando deu a pandemia, todo mundo ficou com medo de se juntar. Uhum. Então, os estudantes desapareceram e eu desapareci. Mas... Aí ficou difícil voltar. Eu fazia 5 anos depois, eu fiquei já cansado, mais cansado. E outra coisa, eu fiz o home office. Fiquei trabalhando só em casa. Eu achei muito bom trabalhar em casa. Sim. Hoje em dia, o senhor escreve, não é que o senhor me falou, em casa. Isso. O senhor... eu escrevo tempo integral, em casa. E eu dou algumas palestras, quando me convidam palestras, tá? Virtuais. E não estou viajando quase. E agora dava vários cursos. Eu dou muitas aulas na universidade para pós-graduação, na Universidade de Brasília, que eles me convidam. Que eu dou. Entendi. Como escrever artigo científico é o que eles pedem mais. Mas, professor, esse conhecimento que o senhor tem é muito amplo e as pessoas gostariam de ter mais oportunidade de ouvir o que o senhor tem a falar tecnicamente mesmo, sobre como avaliar artigo científico e tal. O senhor estaria disponível para uma aula online? Não, alguma coisa isso assim? eu sempre estou. Tá. O que acontece é que eu tenho menos estrutura agora. Tá. Antes eu tinha estudantes. Os estudantes, para mim, Tá. são... Eu tive a sorte de ter sempre bons estudantes. Entendi. Isso é uma vantagem. Agora, a pandemia, natural, eu desapareci e eles desapareceram também. Tá? Quer dizer, a estrutura que eu tenho lá, eu não tenho mais essa... Como eu fiz em casa a estrutura... Entendi. Quer dizer, eu estou disponível, inclusive, para orientar, desde que desse tenha um orientador formal. Entendi. Porque eu posso ajudar. Eles já me pediram para dar um curso, não quero dizer o Estado, não, mas eles pediram, professor, dá um curso aqui de como orientar. A gente tem dificuldade de orientar. Dá o curso para os orientadores? Não acredito. Sério? Eu falei, a gente pode pensar nisso, mas isso não foi para frente, não. Porque foi um pouco antes da pandemia. Mas é o seguinte, eu oriento como eu fui orientado. Quer dizer, o Susser, eu marcava com ele. E tinha um horário semanal. E eu levava as perguntas. E ele era agradabilíssimo, ele me dava tempo, nós conversávamos muito sobre isso. Então, quer dizer, esse ensinamento você não tem no livro. Essa vivência, essa vivência,
Quer dizer, o livro é fundamental. Por exemplo, eu tenho essa tônica. Eu leio o mesmo assunto em vários livros, que eles se completam. Sim. Tá? Então, isso é muito bom. Eu diria que a cultura, quer dizer, a cultura de você falar fácil de um assunto para outro, vem de você ler o mesmo assunto em vários livros. Agora, a orientação é fundamental. A orientação. Ele te dá a gradação. Entendi. Olha que faz, esse negócio é melhor. Então, o senhor estaria disponível para orientar vamos chamar um aluno de pós-graduação que já tivesse um orientador, isso né? mesmo. Para você dar só aquela pincelada, aquela dourada da pílula, aquela parte que falta. E eu estou pensando nisso egoisticamente, não é para eles, não. É porque eu ganho. Quer dizer, você conversar com um orientador sobre um tema, o orientador ele sabe tudo num tema. Sim, sim. Agora, não é aquele tema, a especialidade dele. Entendi. Você ganha de uma maneira. E outra coisa, o aluno é que te faz questões. Ele fala, professor, você fala, puxa, eu nunca pensei nisso. Você vai, quer dizer, você cresce orientando. Sim, sim. Tá? E isso, quer dizer, você tem. Agora, você tem que estar disponível para o estudante. Entendi. E essa disponibilidade, agora com a internet, com o WhatsApp, é uma maravilha. Professor, eu vi que o senhor tem cerca de 200 artigos científicos publicados e também vários em revistas de impacto internacionais. Mas eu queria fazer uma pergunta bem básica. Como o senhor explicaria o termo evidência científica para um leigo? Olha aqui, deixa eu dizer, o meu currículo atualmente não está sendo, como eu não tenho estrutura, eu não estou colocando mais o que eu faço no currículo. Então, desde uns 5 ou 6 anos para cá, tudo que eu fiz não aparece mais. Porque o senhor ainda não colocou. E eu tenho sido convidado para escrever. Eu fui convidado para apresentar uma carta numa revista internacional, e eu fiz até um resumo sobre a medicina baseada em evidência, por isso que eu lembrei dele. Eu estava conversando com um americano sobre ele é um ortopedista que faz ortopedista minimamente invasiva. Cirurgia ortopédica, né? Minimamente invasiva. E ele é muito bom em medicina baseada em evidência, mas ele não tem a base. Quer dizer, ele não estudou aquilo que eu estudei, a epidemiologia, a filosofia. Então, eu e ele conversamos muito sobre isso. Aí ele foi me mandando artigos e nós escrevemos vários artigos juntos, na área que ele estava trabalhando. Eu até não tenho até procurar esses artigos. E no final, ele me perguntou um negócio lá, e eu respondi por escrito. Eu fiz o seguinte, ele perguntou lá, assim, eu botei a pergunta, e mandei para ele. Ele falou assim, isso aí é uma carta para a revista. Aí eu transformei em carta, mandei para ele aprovou, falou que estava de acordo com a ortopedia, tá? E publicamos. Foi alguns meses atrás. Sobre o que é evidência científica? Não, eu coloquei lá. É porque é o seguinte, a evidência científica nada mais é que um fato científico publicado que não foi já contestado. Porque você pode publicar, como tem muitos artigos ruins, bons, então alguns artigos são contestados. Ela é uma evidência publicada, mas não deve ser usada. Tá? Então, evidência científica é um fato produzido por pesquisa. Né? Não é o que você acha. O que você acha chama conhecimento vulgar. O conhecimento científico é um conhecimento vulgar que foi elaborado, que foi sistematizado, que foi testado, quer dizer, que foi produto de uma investigação. Né? Você levantou uma questão, ou hipótese, você levantou uma questão, isso aqui causa isso? Será que causa? Quer dizer, você levantou essa questão e usou um método bom e controlou viés. O que é viés? Viés é uma distorção. Distorção. Por exemplo, o cerrado, toda árvore é enviesada. Ela cai para um lado. Tá. Ela não é.
Existem dois tipos de erro. Ou você erra ao acaso, de um lado e do outro, quer dizer, quando a pessoa lê o laboratório, você lê leucócito, se você fizer duas leituras, não sai o mesmo número. Você lê de novo, isso é erro ao acaso, fica Entendi. em torno de uma média. Um erro. Viesado é, por exemplo, você ir numa balança, ela é viés. Você vai numa balança, pesa. Agora você começa no 3. Então você vai ter 3 quilos a mais sempre. É sempre o mesmo lado, é um viés. Entendi. Quer dizer, eu peso 70 quilos, mas vai ser 73. Entendi. Tá? Então o viés é uma distorção. É a árvore do cerrado. Tá. Se eu estava falando de viés para falar. Você tem que ver se no artigo foi um bom método, Tá. se tem algum viés. E os viés são classificados em 3 grupos. Ou você erra na amostra que você escolheu, você ou vier na forma de coletar informação, e ou viés na forma de interpretar os dados. Por exemplo, quem toma café tem mais câncer de pulmão. O café dá câncer de pulmão? Não é o café que dá câncer de pulmão. Quem toma café fuma. E fuma que dá o câncer de pulmão. Mas se você botar café e não café, vai estar câncer de pulmão no café. Tá bem? Boa. Esse é o viés de confundimento? Esse é o viés de confundimento. E, professor, as pessoas não sabem isso. Isso é tão importante. Isso é tão simples. E é tão simples. Pois mas aí é que está. Fala. Você pode ensinar isso aí de várias maneiras. Sim. Quer dizer, existe a maneira mais simples e tem que ser exemplificada. O meu livro é assim. Eu faço o conceito, todos eles seguem o mesmo princípio. Todos eles, né? Quer dizer, você dá o princípio e dá os exemplos. Sei. Aí agora eu estava falando antes que eu fui editor da Brasília Média por 8 anos. Sim. Foi um ensinamento para mim. Sabe o que eu fiz? O quê? Da revista médica, né? A revista médica. Brasília Médica. Eu tentei, no início, ensinar os alunos a não cometer o erro. Eu falei, é uma besteira, ele pensa que sabe. Ele não aceita. Aí eu comecei, sabe o quê? Aí, isso aqui está viesado, eu guardei, copiei e fiquei guardando os erros classificadamente. E esses erros estão nos livros. É mesmo? Em todos os livros. Eu uso para... Quer dizer, como é que você escreve mal um resultado de trabalho? Aí você bota um resultado ruim, que você não consegue seguir. Aí bota... isso aqui está o seguinte, tem os erros tais e tais. Quer dizer, é como se fosse um curso. Agora, voltando ao curso, eu ministrei na minha vida mais de 100 cursos de como escrever, como avaliar, sobre avaliação crítica de evidência científica. Era o título. Avaliação crítica de evidência científica. Eu dei mais de 100 cursos no Brasil inteiro. Dei no Peru. Eu vou contar uma história que eu não gosto de falar de mim, por isso que quase ninguém sabe. Eu fui convidado para dar um curso no Peru. E o sujeito me convidou lá, como fui, eu levei o casal de alunos meus, que eram na época os mais disponíveis, para me ajudar. Então nós fomos nós 3. Nós demos um curso muito bom lá de uma semana. Tá? E esse sujeito, ele era um engenheiro, ele era o responsável pela pós-graduação. E ele assistiu todas as aulas, mas não prestou atenção nenhuma dela. Ele sentava no final, sempre copiando, sempre dando, mas quando chegava, parecia que ele sabia. Interessante isso. Ele tinha um poder da palavra, era um líder nato. Eu vi ele falando, parecia o Fidel Castro falando. Ele era grandão e acabou de morrer, por isso que eu estou fazendo às vezes. Ele ficou muito meu amigo. Ele é interessante, ele é muito engraçado também e muito claro, sabe? E ele contou por que tinha me convidado. Ele falou o seguinte: professor, eu convidei o senhor pelo seguinte: todo aluno que vem aqui tem que dar 10 livros para a universidade. É mesmo? Que ideia boa. Ideia boa, né? Ótimo. Tem que dar 10 livros. Que livro? Escolhe o que você quiser. E um amazonense, foi do Amazonas,
foi para lá e deu meu livro de artigo científico. É mesmo? Aí ele falou o seguinte para mim, ele contou a história lá. Sim. Ele contou a história. Professor, antes do senhor, veio um professor do México. Sim. E me deu o livro, depois me deu o livro do México que eu tenho em casa. Uhum. E esse professor escreveu de como escrever artigo científico. Que ele estava interessado nisso. Porque ele achava a discussão muito difícil. Discussão muito difícil, professor. E ele era muito claro, sabe? Claro. E ele repetia as coisas que e ficava engraçado, sabe? Aí ele falou o seguinte, eu convidei esse cara, e ele deu um curso aqui. E me trouxe os livros, que eu vou dar um para o senhor, me deu. E tal. Aí eu fui aqui, eu estava interessado na discussão. Tinha meia página de discussão. Aí eu fui no livro do senhor e fui ver a discussão. Sabe quantas páginas tem o livro do senhor? Eu falei, não sei não. 30 páginas. Eu falei, eu quero esse senhor aqui. Aí por isso que o senhor foi chamado para lá? Aí ele me convidou e eu falei, ele queria um curso de uma semana. Eu falei assim, uma semana, eu na minha idade, eu não vou conseguir dar um curso sozinho na semana. Aí eu falei, eu só vou se levar um... Aí pedi, então foi comigo a professora Thais, que foi me orientando, e agora trabalha na Unicamp, e o professor Marcos Tolentino, que é um casal, que atualmente é professor da Universidade de Brasília. Tá? Aí eles foram comigo. Tá? E o que aconteceu? Tem um segmento. Eu dei esse curso eles gostaram. Eu senti que eles gostaram, porque todo mundo ria para mim. E outra coisa, me encheram de presente. Então deve ter sido bom, né? Inclusive que eu deixei lá, porque eu não podia levar líquido, sabe? Oh, meu Deus! E deu muito pisco. É mesmo? Vários garrafas de pisco, né? Mas e ele ficou muito... E ele fez duas coisas que vale a pena contar, porque, primeiro, ele escreveu um livro sobre como escrever discussão de resultados. E pediu para eu fazer o prefácio. Uhum. E esse livro está disponível. Tá. E eu escrevi o prefácio do livro. E segundo, ele fez um grupo internacional de toda a América Latina. De toda a América Latina. Chama Repalaim. Esse nome e muito atuante. Toda semana tem reunião. E a primeira reunião ele pediu para eu dar uma palestra. Tá? Ele deu uma, foram 3 que deram palestra. Tá? Sobre esses temas aí. E continua ativo. Agora, eu tive há poucas semanas, eu tive a péssima notícia de que ele não tinha morrido. Entendi. Ele teve Professor, eu sempre fico muito impressionada com a trajetória do senhor e o conhecimento, o interesse por várias áreas, mas o que a gente pode falar, por exemplo, para um médico recém-formado? Um conselho, o senhor tem? Bom, se ele quiser fazer a área científica, eu acho que ele tem que ter... Eu só tenho experiência comigo mesmo. E tenho experiência com os alunos trabalhando. Tem 2 maneiras de você ser um pesquisador. Quer dizer, você tem a prática. Eu estou falando mais voltando para um conhecimento formal, né? E você pode ir para o laboratório e a prática do laboratório, o orientador te dá essa área. Agora, se você quiser formalizar sob forma de cursos, é você seguir o mestrado e doutorado. Agora, você pode fazer isso, aqui no Brasil faz muito isso. Você não tem dinheiro, tem que trabalhar, né? Mas você tem que. O mestrado a pós-graduação é uma época de você mudar hábitos. Você não vai lá ensinar o professor seus hábitos ruins. Você vai aprender com o professor um hábito bom. Senão não tem sentido. E eu vejo muitos que fazem, tem 3, 4 empregos, nas horas vagas vai lá. A pós-graduação é área de, eu vou repetir, é área de mudar hábitos. Você tem que se tornar uma pessoa em que o mesmo tempo que você tem disponível tem que ser muito produtivo.
Quer dizer, como é que faz isso? É você mudar. Você adotar hábitos de pessoas que rendem mais. Tá? Então, Como? Todo dia ler, quer dizer, estabelecer eu um aprendi, horário. eu quando cheguei nos Estados Unidos, o aluno de lá era melhor que eu. E eu já tinha estado na Europa. Mas eu notei que o aluno tinha um pensamento mais condensado. Sabe por quê? É porque o ensino de base, eles têm muita pesquisa em ensino de base. Então, eles formam a mente é inquisidora. É uma mente que procura porquê, né? Entendi. Procura porquê, como. Eu não percebia isso, porque eu me preparei para passar no vestibular. Eu passei para o vestibular mais difícil que tinha de medicina, que era a faculdade da Praia Vermelha. Quer dizer, eu decorei as coisas para ir lá. Não decorar não é uma maneira. Não é o jeito, não Não é o é? caminho. E agora, para ser medicina, você tem que decorar. Depois, você para fazer residência, tem que decorar. Depois, para ser especialista, tem que decorar, porque te cobram isso aí. Você perde tempo. Mas eu custei entender isso. E eu, quando estava nos Estados Unidos, eu fiquei. Quer dizer, eu conversava sobre isso com as pessoas. O que eu leio sobre isso? Eu procurei, às vezes, livros que você nem espera, te dá, mas é isso que eu tenho que fazer. Eu lembro que eu tinha um voluntário que me ajudava no inglês. Eu ia pegar o metrô 30 minutos, ia lá para o centro da cidade, downtown Manhattan, ia para lá num centro internacional. Esse centro internacional tinha duas coisas muito boas. Primeiro, eu ficava uma hora conversando com ele. E ele era bom para consertar, sabe? E engraçado também. Mas passava uma hora rápido. E segundo, quando eu ia lá, eu ia na sexta-feira. Tinha oferta de tickets para teatro que eles não tinham vendido, tá? E que vendia de meia um dólar. Da Meia um Broadway? dólar. Da Broadway. Eu fui a coisa de maravilhosa. Por Mentira! exemplo, o Que maior. sorte! Eu fui a um balé Ah, das músicas do Duke Ellington. aham. Duke Ellington era o maior compositor Sim. de jazz. Nossa! Eu fui ao Lincoln Center, várias vezes no Lincoln Center. Eu fui todo mês, todo final de semana, eu tinha um programa desse, eu e a minha mulher. Nossa, e Mas baratinho. baratinho. Quer dizer, Que mas sorte, tinha uma hein? coisa, e essas viagens me faziam o seguinte, era um marco para mim. Eu É? ficava na Colômbia, então eu fazia uns cartõezinhos em que eu botava as coisas que eu tinha aprendido na semana. É um negócio de persistência, sabe? E botava no bolso. Quando chegava na viagem, eu ficava pensando naquilo. E ficava rememorando o que eu tinha aprendido. Você sabe o que é? Isso faz com que. Porque você, quando aprender, você tem umas regras, você tem umas etapas. A última etapa é você recitar o que você aprendeu. Tá? Recite em inglês, não sei como é que é a tradução. É recitar, né? É revisar, né? Revisar. É uma revisar. Sim. Então eu comecei a fazer isso sistematicamente. E você sabe que, às vezes, quando você me faz uma pergunta, eu estou respondendo uma coisa que eu recitei algum tempo atrás, que eu achei bonito. Outra coisa que eu gosto também é poesia. Ah, é? Qual autor que o senhor gosta? Bom, eu gosto muito do Ou espanhol. qual poema? Não, o brasileiro que eu gosto mais é o Castro Alves. Ah, é? Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beije e balança. É. Essa é boa. E tem também o Pedro Calderón de la Barca. Pedro Calderón de la Barca é um poeta espanhol das 4, 5 séculos atrás. E ele escreveu La La vida vida é é sueño. sueño. La vida é sueño. E ele termina assim. Ele termina. Tem umas frasezinhas que eu. Deixa eu ver se eu lembro. Mas a última. E sonhei que de outra maneira mais lisonjeiro me vi. Que é a vida? Que é a vida? Um frenesí? Que é a vida? Uma ilusão? Uma sombra? Uma ficção? ficción. Y el mejor bien es pequeño, que Claro. toda la vida es sueño
E E los lá sonhos sueños sem o son. som. Ah, eu repito. Essa é boa. Outra que eu gostava muito é o Pedro Neruda. É Pablo muito Neruda, bom. né? Pablo Neruda. É, É muito bom. é muito É bom. muito bom. Bom, mas, Eu também adoro bom, mas poesia. aí tem. Eu acho que você. Essas coisas que. Tem frases em francês, por exemplo, eu guardei, não para fazer prova, mas eu guardei porque era bonito. Por exemplo, tinha não, esse é um texto em espanhol, foi que quando eu fiz sobre Miguel de Cervantes Saavedra, falando sobre Miguel de Cervantes. Tem o seguinte: Miguel de Cervantes combateu em Lepanto, donde perdió la mano derecha para maior honra de la da izquierda, esquerda. como solia Essa é dizer. muito boa. Para um pouco. Essa é muito boa. Então, última coisa, professor. Eu queria que o senhor desse um conselho para os recém-formados, tanto em medicina quanto em outras áreas, o que ele pode fazer, mesmo que não seja na área de pesquisa, para não ser tão influenciado pela mídia, para essas informações inúteis? O que ele pode fazer? A mídia quer vender coisas. Uhum. E o que faz a mídia? Doira. É doirada. Dourar, né? Ele dora. Você tem que ver o centro, não. Que se aquilo vale ou não vale. E atrás da origem da informação. Da origem da informação. Se você não fizer isso, você faz igual. O Veríssimo tinha uma velhinha que acreditava em tudo, né? Lia a televisão e botava. Hoje em dia está muito assim. Saiu na internet e acredita, o povo acredita. Hoje tem o que chamam narrativa. Narrativa é você pegar um fato e deturpá-lo para servir teu interesse. Tá? Sim. Você tem que se munir de aprendizado que faça com que você separe a verdade da não-verdade. Na filosofia, o filósofo fala isso. A minha função como filósofo é separar a verdade do joio do trigo. Sim. Ele fala desse jeito. Sim. E como é que ele fez? Sim. Ele procurou uma definição. Quer dizer, vamos definir tudo. O que está na definição é, o que está fora da definição não é. Por exemplo, a Unicamp agora deu o título de doutor honoris causa. Eu tenho um título de honoris causa, tenho muita honra. Sim, claro. Eu tenho muito. Agora, é para quem? É de honra da ciência. Da ciência. E você fez coisas na ciência. A Unicamp agora deu o título para um grupo de cantores que o sujeito agradeceu, falando assim: eu nunca estudei, mas fico desse jeito. Eu nunca estudei e fico muito satisfeito de receber esse título. Não, eu acho honrável, mas não nesse propósito. Não, mas não, dá um outro. Dá um outro de Grammy, não sei. Quer dizer, você banalizou, está banalizando tudo. E a gente não pode ser condizente com isso. Então, respondendo a sua pergunta, a pessoa tem que se preparar para separar a verdade da mentira. Como é que se faz isso? É você... Você tinha que aprender isso no primeiro grau. Mas o primeiro grau está sendo ensinado o quê? É outra coisa, mas não é isso. Entendi. Tá? Então, isso tem que ser ensinado. E uma maneira de você ensinar isso é ensinar as pessoas a pesquisar. A criança é curiosa. Ela entra cheia de curiosidade. Você mata a curiosidade botando ele para decorar coisas que ele não está interessado. Nossa, excelente. Isso eu concordo plenamente. Mas se você não mudar isso, você... Agora, você sabe que um aluno eu ficava muito irritado com os alunos de graduação, de pós-graduação, que eu mandava lê isso aqui para a gente discutir. Ninguém lia. Eu falei assim: rapaz, vocês estão perdendo tempo. Aí um aluno saiu comigo e falou assim: professor, o senhor já pensou o que o senhor está dizendo? Ele nunca leu. Não vai chegar aqui que o senhor fala, ele vai ler. Ele nunca leu por quê? Porque não lia. Era obrigado a decorar. Tem que ensinar ele lá. Eu falei assim: rapaz, obrigado. Se você perde etapas, isso é uma coisa muito importante na medicina. Você tem época para aprender coisas, por exemplo, anatomia.
Você não consegue aprender depois que você seja velho. Você vai, vou estudar lá. É impossível. Você tem que aprender na época lá, senão é muito difícil você dedicar tempo. É porque as informações vão se somando depois, não é? Né? E você perde a base. Professor, eu vou precisar terminar aqui, porque a gente já acabou o meu tempo, mas eu ficaria mais 3 horas, porque o senhor é um poço de ensinamento, um poço de experiência. E eu gostaria de agradecer demais a vinda do senhor aqui, a MoveOnCast, e admiro muito o senhor, principalmente, e tenho uma afeição particular, porque é meu pai. Muito obrigada. Tá? Marina, obrigado. Muito obrigado. Obrigada para todos que assistiram aqui. Esse episódio foi feito com muito amor e muita sabedoria. E até mais para outro MoveOnCast.